Boa noite a todos. Nós vamos iniciar em alguns instantes, só aguardando o nosso convidado. O Dr. Sérgio já está entre nós. Sérgio, conseguiu entrar? Pronto, tudo certinho. Você me ouve bem, Camille? Escuto bem, sim. Também para ti, estou aparecendo normal, a imagem, tudo certo? Tudo tranquilo. Então, acredito que estamos prontos, né? Enquanto os nossos convidados vão entrando, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o projeto de mentoria e também sobre o nosso convidado, que na verdade dispensa apresentações, mas mesmo assim é sempre bom falar um pouquinho sobre o Sérgio. O projeto de mentoria 2021 está com essa proposta de ser mais aberto, mais amplo e aí conseguir abranger um número maior de competidores e possíveis competidores. Por isso, nós estamos trabalhando com essas lives, esses eventos ao vivo e abertos nas nossas redes sociais, para assim conseguir alcançar um número maior de estudantes de escritórios interessados em ingressar e aprender mais sobre as competições. O Sérgio é associado do nosso núcleo de arbitragem, ele é advogado e é ex-competidor. Ex-competidor é pouco para resumir a participação do Sérgio nas competições de arbitragem. Ele foi com certeza um dos pioneiros entre os oradores que começaram a participar de competições nacionais, já alcançou voos altos a partir da arbitragem, e além disso, ele é um excelente advogado. É justamente por isso que ele foi convidado para falar sobre esse tema específico de convencimento, porque ele tem essa experiência de convencer a partir da escrita, tanto nos memoriais de competições quanto no cotidiano dele da advocacia. Então é por isso que o Sérgio vai falar sobre esse tema para a gente. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada por comparecerem, por prestigiar o nosso evento. E obrigada, Sérgio, por aceitar o convite. A palavra é toda sua. Obrigado, Camille. Boa noite a todos. Camille, inicialmente eu tenho que agradecer a gentileza das palavras e eu espero realmente ser merecedor dessa cortesia que você me estende. É uma satisfação para mim poder participar desse projeto do NER, porque eu sei que por essa sala virtual onde nós estamos passaram grandes figuras, figuras que nós todos admiramos, então poder ser incluído no hall de pessoas que fizeram parte desse projeto de mentoria me é muito gratificante. Camille, assim, vou me reapresentar. Eu sou advogado no Yuri Dantas Barroso e Advogados e estou hoje como membro tanto do NEA quanto da Associação Brasileira de Estudantes de Arbitragem e desde 2017 eu tenho contato com a arbitragem há bons 2 anos a nível profissional. Então, eu espero estar inspirado o suficiente para poder fazer jus às pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que a chave do que eu tenho para falar é o convencimento através da palavra. Seja a palavra escrita, seja a palavra falada. Porque, Camille, qualquer um de nós pode escrever e pode falar. Mas se comunicar e mandar uma mensagem é para poucos. As palavras soltas, elas não fazem sentido, mas elas reunidas assimilam informação que, corretamente postas, são um verdadeiro instrumento de poder. Essa é que é a verdade. E o exemplo disso vem ao longo da história. Nós vimos grandes mestres passar a proeminência pela capacidade de transmitir ideias de uma forma que o espectador atento se relacione. E isso eu falo tanto da palavra escrita quanto da palavra falada. Essa técnica, ou esse talento, como você preferir chamar,
levou revoluções a cabo e foi a matriz de transformações que ajustaram o curso da história, como eu gosto sempre de falar. Elas criaram obras e personagens eternizados, como Guerra e Paz, Hamlet e Jean Valjean. Mas eu acho que já diria o nosso Oscar Wilde, numa obra que ele preferiu escrever anonimamente, que nada digno de ser conhecido pode ser ensinado. Eu acho que isso é muito verdade. Eu, por um relevante acaso das circunstâncias, eu aprendi desde muito cedo a importância dessas premissas, seja por um exemplo familiar que eu tive desde cedo, e seja pelos estímulos internos e externos que eu vivi desde muito novo, incluindo, e em grande porção, o NEA. Então, essas dicas que hoje eu compartilho com vocês, e com todos que nos assistem hoje, elas são, antes de tudo, uma singela contribuição de quem algum dia ouviu essas mesmas palavras e que procura carregá-las até hoje, tanto na minha vida quanto no meu ofício. Eu gosto de dizer que o discurso é a arte da palavra. E como toda peça de arte, deve ser instrumento de florescer sentimentos. E assim como esses grandes mestres que eu falei desde cedo davam vida às ideias, às pessoas e às sensações, e diversos estímulos ao falar ou ao escrever. Você dá vida à palavra para materializá-la para o mundo exterior. Esses estímulos cerebrais são o mártir do aprisionamento das palavras da nossa cabeça para o mundo exterior. E é justamente esse estímulo corporal que faz a maneira de entregá-las ao mundo que é tão especial. E eu confesso, Camille, e nossos queridos espectadores, que muito me impressiona, e eu falo isso como um jovem também, a falta dos vocábulos mais básicos na nossa juventude na hora de transmitir as ideias. Seja pelo uso de toda sorte de informalismos, figuras de linguagem, ou seja pelo gesticular exagerado, mas muitos são incapazes de vestir as palavras que expressem as experiências de vida que temos ou que expressem a mensagem que nós precisamos passar. Tem um livro que eu gosto muito, eu tenho aqui à mão para mostrar para vocês, chama O Guia da Escrita, do Steven Pinker. O subtítulo é Como Conceber um Texto com Clareza, Precisão e Elegância. Tem na Amazon, está disponível para quem quiser. Esse livro de fato, é um guru da escrita, porque ele faz um apanhado dos grandes oradores e dos grandes escritores e disserta através das técnicas para nos passar uma experiência escrita ou de escrita muito profunda. Mas o Steven Pinker, nesse livro, ele lembra muito bem que os grandes mestres da escrita jamais tiveram, isso é uma grande verdade, jamais tiveram qualquer tipo de manual ou ensinamento para alcançar esse nível de proeminência verbal que eles ostentaram. Mas ele também lembra, com bastante competência, inclusive, que com as palavras, que essas palavras, na verdade, elas certamente vieram de algum lugar. E elas vieram da escrita de outros escritores, bons escritores. Assimilar um grande inventário de palavras e construções técnicas de retórica e a experiência das combinações dessas palavras dão um estilo do escritor ou do orador. Talvez isso seja uma obviedade, mas que precisa ser dito. E de outro elas merecem reforço. E por que eu falo de bons escritores e por que eu falo que esta mensagem precisa, volta e meia, de reforço? É porque há quem diga, há quem possa ousar dizer, que nesse mundo do Twitch, nós todos estamos lendo a todo tempo, ou que os conteúdos circulam no nosso meio como cavalo de corrida. Mas talvez esse seja o problema comigo.
Só porque nós estamos fazendo mais, não significa que nós estamos entregando mais. Movimento e progresso são hipóteses absolutamente distantes entre si. E perceba que o Pinker fala no livro, ele não fala a escrita, ele não fala somente a escrita de outros escritores, mas de bons escritores. Né? E esse é o principal passo, seja por um discurso ou seja para uma escrita que tenha impacto. É se inspirar naqueles que tenham conteúdo suficiente para ensinar e para engrandecer através da palavra. E eu não estou aqui. Desculpa te interromper, mas Imagina que é isso. só para fazer um adendo, é sobre isso que você falou de se inspirar em quem já tem uma experiência nos grandes escritores. Eu acho que a gente pode, de certa forma, trazer esse cenário para as competições de arbitragem. Porque, assim, não, claro, elencando os estudantes que fazem memoriais como grandes escritores, mas nós sabemos que, com o passar das competições, a escrita foi refinada para os memoriais. Então, eu acredito que seja uma forma de equipes que estão começando ter essas referências. Não só de grandes escritores de fora, como você citou, como você trouxe para a gente, para realmente ter essa experiência literária, mas também lendo memoriais anteriores e lendo material jurídico de qualidade. É como você fala, realmente, a entrega, ler coisas de qualidade. Não se restringir àquela informação resumida de uma postagem, de um artigo mais simples, mas, de fato, ler coisas escritas, ler obras de pensadores mais experientes, tanto do direito quanto de fora, até porque nem tudo é direito, né? Nem todo conteúdo que a gente consome é direito. Às vezes, consumir um conteúdo literário externo, que não seja da área jurídica, traz também esse enriquecimento para realmente aprender como construir um bom texto e aplicar isso nas competições de arbitragem. É verdade, Camille. E sobre isso eu queria te dar dois exemplos muito pessoais, mas que têm aplicabilidade para aquilo que a gente está falando hoje. O primeiro exemplo, ele tem relação com a primeira vez que eu fui escrever memoriais na arbitragem. E a pessoa que foi corrigir o meu memorial e está aqui nessa live, muito nos honrando com a sua presença, pegou aquele memorial que eu tinha entregue e deixou um comentário até meio rude na observação do memorial. Mais ou menos assim, é sério que tu tá me entregando um negócio desse? Eu estava no 7º período da faculdade. E aquilo ali me chateou, naquele instante aquilo ali me chateou. Eu falei, vamos ver o que esse cara tá falando. E aí eu fui atrás do que ele tinha escrito antes de eu estar na equipe, antes de eu estar escrevendo um memorial. E olhando o que estava escrito, o que ele escreveu, eu pensei, bom, esse cara tem bagagem para falar que o que eu escrevi não está bom. E este exercício que você falou, e hoje é muito mais fácil, porque você vai nas competições fora daqui, e você tem esse acervo num Dropbox, no Google Drive, você pode baixar os memoriais que ganharam prêmios de outras equipes. Então você tem um norte de como escrever, de como dar o tom de uma redação para uma competição de arbitragem. Então, transmutando esse exemplo dos grandes escritores para este microcosmos que a gente está falando da arbitragem, a gente tem a primeira dica prática, aliás, a segunda dica prática que pode nos ajudar na redação dos memoriais. E o segundo exemplo, eu também estava na faculdade, a gente só recebe essas quando está na faculdade, porque a gente cresce e amadurece com isso, né? Eu entreguei uma petição para o meu chefe, que é o mesmo chefe de hoje, o Yuri Dantas, e ele sentou comigo onde eu estava e disse o seguinte, com todo o carinho e a gentileza que eles são peculiares, Serginho, eu queria falar um negócio com você. Essa foi a pior petição que você já me entregou. É uma petição muito boa ainda, mas é a pior petição que você entregou.
E eu fui reler aquilo que eu tinha entregue. Né? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que é já puxando o gancho para a continuação daquilo que eu vim falar. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a escrever. E, sinceramente, ninguém deve aceitar lições de escrita de ninguém, porque isso é muito pessoal. E, talvez eu esteja aqui mais para ensiná-los a como não escrever e ao que buscar. Porque o problema daquela petição é que, ainda que eu estivesse sendo extremamente claro, eu estava sendo absolutamente incoerente. E essa é a terceira premissa. Voltando um pouco à tese da arte como algo que digo quando eu trato desse assunto, que por sua vez é outra coisa que eu ouvi de alguém muito importante, é que quando você vai falar ou escrever, você tem que brindar o interlocutor com a sua palavra. Você não pode punir ninguém que está lhe ouvindo ou que está lendo aquilo que você escreveu. E é por isso que a cautela é um dos elementos de convencimento mais importantes. O cuidado do que fala e como fala. A escrita, a redação ou o discurso não são hábitos ou técnicas superficiais. Não basta eu fingir que escrevo acerca de determinado assunto. Eu preciso saber do assunto do qual ou pelo qual eu estou escrevendo. E é por isso que eu falo de coerência. A coerência é o esteio da direção da minha tese. Caso contrário, se você não tem direção naquilo que você está falando, se você não tem como norte a coerência, você tem uma porção de palavras flutuantes fazendo pouco sentido isoladamente e nenhum sentido em conjunto. E aí, Camilo, a gente vai para outra dica, que é trabalhar a ideia de premissas. Trabalhar os raciocínios como se eles fossem simples e, ao longo da petição, do memorial, da sustentação oral, desenvolver antes que eles se tornem desinteressantes. Porque isso é outro ponto. Sérgio, nesse sentido de, perdão, Não, fica à vontade. desenvolver uma ordem de forma a tornar mais interessante, tornar mais chamativo, você acredita que digamos, não correto, mas assim seria aproveitável organizar a sequência lógica dos argumentos em uma hierarquia, do mais forte para o mais fraco, algo nesse sentido? Sim, Camille. Eu acho que a gente tem que pensar na palavra escrita ou falada como um exercício de conquista. Você tem que capturar o seu espectador ou o seu leitor. Porque todo mundo que vai se deparar com a sua obra escrita ou falada tem 300 outras coisas para ler e que podem ser mais interessantes naquele momento do que a sua redação mal posta, ou a sua palavra mal posta. Então ele é esse exercício de conquista, ou melhor colocando, um exercício de captura. Você precisa capturar o seu espectador ou o seu leitor. E é por isso que trabalhar as ideias de premissa, hierarquizando os argumentos de forma a chamar a atenção, é extremamente importante. Respondendo à sua pergunta, uma grande argumentação, seja escrita ou falada, ela é compartimentalizada e gradativa. O exercício, esse exercício cognitivo do conhecimento, ele raramente pode ser alcançado de primeira, mas a atenção certamente o é. Você não pode ganhar o seu espectador ou o seu leitor nas 3 páginas finais ou nos 30 segundos que restam do seu discurso. O que interessa não é e não pode ser o tecnicismo. Porque você pressupõe que quem está lá lhe avaliando, quem está lá lendo a sua petição, o seu memorial, quem está ouvindo o seu discurso, ele sabe, senão ele não estaria ali. Então, não é um lugar para tecnicismo,
mas para o espírito da técnica. E qual que é o espírito da técnica? A coerência dentro de todos esses elementos que a gente falou, da gradação do argumento, da simplicidade, da coerência, no cuidado, seja do que fala, como fala e do que fala, e seja também com o interlocutor. Porque a gente molda o discurso também de acordo com quem é direcionado. Por isso, Camille, que uma boa argumentação escrita, ela é planejada. Eu não posso ter uma ideia, sentar e começar a escrever como se aquilo fizesse sentido, sem que eu tenha ao menos um roteiro daquilo que eu estou falando. E quando a gente fala dessas transações complexas ou desses negócios altamente complexos que a gente invariavelmente vai se deparar, isso se torna muito mais importante. Não só, e mais uma vez eu repito, porque é muito importante, não só por este exercício, por esse exercício de coerência, mas também por uma necessidade de transmissão de uma quantidade massiva de informação de maneira que ainda seja atrativo. Neste universo particular da arbitragem, repito eu, mas também extensível a tudo aquilo que envolve a argumentação escrita ou falada. Né? Eu perdi um pouquinho o raciocínio, a linha de raciocínio, perdão, mas que essa vertente desses complexos postos para os competidores, seja pelo duelo que começa antes mesmo das rodadas orais, ou seja pelo duelo que acontece nas rodadas orais, a atenção dos avaliadores tem que ser aquilo que é simples, claro, coerente e, acima de tudo, eficiente. Eu acho Até que porque, pode concluir seu raciocínio. Perdão, eu acho que essa é a chave da técnica argumentativa eficiente. E eu sei que eu estou aqui para falar de escrita, mas eu falo a técnica argumentativa em sentido lato, através do discurso e da escrita, porque eles eventualmente, sobretudo neste meio, nos vão ser complementares. Perdão por ter te interrompido, Camila. Não, eu que estava interrompendo essa brilhante explanação. Eu acho interessante isso que você fala sobre a entrega de conteúdo massivo, porque você deve saber melhor do que eu, né, pela experiência em competições, que realmente os casos é intruncado, é muita coisa, e você precisa falar muita coisa num número limitado de páginas. Até porque vem com um número já estipulado e você tem muita coisa para explorar. Então, é realmente aquilo que você falou mais atrás sobre hierarquização de argumentos, e além disso, não só hierarquizar os argumentos, mas também torná-los o mais simples possível, é claro, sem perder a qualidade, né? Sem abrir mão da sua argumentação, sem abrir mão daquele ponto que você quer deixar claro, mas eu acredito, eu concluo a partir do que você trouxe para a gente, que seja mais a forma de transmissão que vai variar. Não é necessariamente o seu argumento, o seu conhecimento que vai variar, mas a forma como você o transmite. Até porque um avaliador, e isso a gente pode transmitir para uma perspectiva mais global, seja o avaliador, seja o juiz, seja o assessor, quem vai receber aquilo que você vai ler, não tem um tempo exclusivo para ler o seu memorial. Ele vai avaliar ou outras petições ou outros memoriais, e muitas vezes lendo as mesmas coisas, os mesmos argumentos repetidas vezes. Então, o que vai variar de um memorial para o outro, o que muda do memorial campeão para o memorial que vai ficar próximo da nota mínima, na verdade não são os fatos, porque os fatos são os mesmos para todo mundo e os argumentos provavelmente serão os mesmos para todo mundo. O que vai mudar é realmente a entrega, por isso que eu acho muito interessante isso que você trouxe sobre uma quantidade massiva de conteúdo em uma abordagem simples.
É verdade, Camille. Eu vou até repetir, porque foi a hora que o meu raciocínio deu uma falhada, porque pelo celular entrou um e-mail na hora e eu dei uma perdida. Mas eu repito novamente que a boa argumentação escrita ela é planejada. E pegando o gancho que você falou, né, dessa quantidade massiva de conteúdo, que também foi outra coisa que eu já tinha trazido, eu relembro uma coisa. Todas as vezes que nós abrimos o caso de uma competição de arbitragem, nos vem uma nuance nova. E isso, ao mesmo tempo que é extremamente interessante do ponto de vista jurídico, porque nos força ao raciocínio até o último momento, e às vezes a gente fecha o argumento no último dia, porque estava se debruçando sobre essa questão, também ressoa numa complicação muito grande, que é justamente essa transmissão massiva de conteúdo. Porque não somos só nós que temos que transmitir o conteúdo. Nós temos que absorver essa quantidade massiva de conteúdo. Então, a fase escrita, como a gente costuma chamar, mais importante, acho eu, ou quase tão importante, tá, quanto o próprio estilo da redação em si, ou a própria transmissão do conteúdo em si para esta forma compactada de entrega, tem que ser o aprofundamento na pesquisa e na leitura e na separação daquilo que é relevante para a tese que eu estou desenvolvendo e daquilo que é não tão importante para a tese que estou desenvolvendo. Porque, novamente, e aí eu repito, é o cuidado do que fala, o que fala e como fala. Eu acho que isso, né, esse exercício cognitivo do conhecimento, esse teste, este desafio que nós fazemos, tanto a nós mesmos, né, como estudantes, porque não importa se eu sou um profissional graduado, eu ainda sou um estudante. E eu serei eternamente estudante e muito grato por isso. Porque a última coisa que a gente deve parar de buscar é o conhecimento. Né? O grande desafio para a gente é justamente lidar com essa quantidade de informação. E um amadurecimento deste processo passa por aquilo que a gente falou logo no início. Né? Adquirir essa competência, Camille. Oi, voltei. Perdão, caí aqui rapidinho, eu voltei. Tá me ouvindo bem? Pronto, perfeito. Justamente fazer tudo isso adquirindo o estímulo através da escrita de outros escritores, bons escritores. E o bons, mais uma vez, só pena de ser redundante, eu repito. Qualidade e excelência são coisas que começam muito antes da caneta encostar no papel. Então, é isso que eu espero, e de forma absolutamente humilde, que essas noções colocadas, como para mim foram colocadas em momento anterior, sirvam de alguma forma para ajudar naqueles que procuram uma direção através do nosso núcleo de estudos. E boa sorte a todos nas competições que estão chegando. Obrigado pelo convite, Camille. Eu agradeço. E antes da gente se despedir, a gente já vai partindo, né, para o nosso encerramento. Antes disso, eu queria informar quem está nos assistindo, se quiser mandar alguma pergunta nesses minutos finais, tem uma caixinha de perguntas aqui da live mesmo e vocês podem mandar. E Sérgio, já agradecendo mais uma vez pela tua presença, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Tendo em vista a tua experiência em memoriais, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que você já avaliou, já participou também da avaliação de equipes.
e também pela sua experiência forense. O que você espera de um memorial bom? Claro, sem entrar em minúcias sobre o que você esperaria de estrutura, essas coisas não, mas o que você espera de um manual, de um memorial, perdão, que assim te deixaria satisfeito? Como que é essa entrega? É algo mais simples? É algo mais técnico? O que te faria dar uma nota alta para um memorial? Claro, sem considerar argumentos nem nada nesse sentido, mas sim sobre a entrega da informação. Tá joia. Camila, de fato eu já fui avaliador tanto dos memoriais quanto da fase oral. E o que me chama a atenção nos memoriais ou em qualquer peça escrita, porque, assim, antes de tudo, porque eu sou muito chato com algumas coisas, é a formatação. A primeira impressão que você vai fazer ao entregar qualquer coisa é justamente a forma como aquilo ali está organizado. A gente não gosta de ver, enquanto avaliador, ou até mesmo enquanto ex-adverso de outra, falando aqui de judiciário, ou até mesmo da arbitragem, a gente não gosta de ver bagunça em documento. É um procedimento, a gente está tratando de um assunto sério, então o primeiro requisito é que seja organizado. O segundo é que ele seja claro, certo? E evite os tecnicismos. E terceiro é que seja conciso nos seus argumentos, mas preciso na forma que entrega. Eu acho que isso é a essência dos memoriais que eu busco ler e que eu busco avaliar com uma nota compatível e também daquilo que eu exerço no meu ofício todos os dias. Muito obrigada, Sérgio. Eu acredito que essas orientações vão ser muito úteis, tanto para quem assistiu a gente agora, quanto para quem vai assistir depois. Essa live, assim como as outras, vai ficar disponível no nosso perfil. Então, assim, a gente está montando um material muito completo aqui no nosso IGTV. Então, se você faz parte de alguma equipe, os outros membros não puderam comparecer hoje, convido você a compartilhar com eles esse IGTV e os anteriores para assistirem. Esse já é o quarto. Nós ainda vamos ter outros agora no mês de agosto. Então, assim, realmente, para quem está começando agora, ou para quem já começou nas competições e quer se aprimorar, é um material muito robusto que muitos de nós gostaríamos de ter tido logo de início, como essa explanação do Sérgio. Realmente, acredito que muita gente gostaria de ter já ouvido essas palavras quando escrevia o seu primeiro memorial. Então, mais uma vez, muito obrigada, Sérgio. Obrigada a todos que compareceram. E é isso. Peço que fiquem de olho na rede social aqui do NEA, no nosso Instagram, para saberem sobre as próximas lives. Ainda tem muito conteúdo interessante a ser produzido. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Camille, obrigado a todos que assistiram. Eu estou disponível para ajudar quando me for solicitado. Até mais. Até mais.